Olá a todos, eu sou o professor Thies Medeiros e hoje daremos continuidade às aulas de língua portuguesa para a segunda série de ensino médio da Escola Estadual Querubina Silveira. Hoje iniciaremos nossos estudos em literatura portuguesa. Esses serão momentos valiosos para que possamos entender o uso artístico e estético da língua portuguesa, enfatizando seu papel histórico e também cultural enquanto ferramenta para se construir e reconstruir a identidade do povo que a utiliza. A todos, bons estudos. Então iniciaremos discutindo o conceito de literatura, algo que pode ser novo para vocês. A literatura, ela é uma manifestação artística do ser humano, né? Ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, entre outras. Ela representa, no entanto, comunicação, linguagem e também criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Trata-se dessa forma de uma manifestação artística que pode ser em prosa ou em verso, que é muito antiga e que utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. Dessa forma, a literatura ela possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto em que fora criada, né? Posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações, e, portanto, que provoca sensações e reflexões no leitor. O estudo da literatura pode ser feito através da análise de textos que apresentam certas similitudes, isto é, características em comum. Há um conjunto de textos escritos em um período que apresentam semelhanças de forma, estrutura e tema, dá-se o nome de escolas literárias. Aqui trago uma linha do tempo contendo todas as escolas literárias de língua portuguesa. Observem que ela está dividida em eras, com suas próprias escolas literárias. Cada escola ela possui seus textos clássicos e seus principais autores. O trovadorismo, tema da aula de hoje, vai já adiantar, surgiu em Portugal antes do descobrimento do Brasil, sendo, portanto, uma escola que não se desenvolveu no Brasil, não possuindo logo textos tão pouco autores. Assim como no humanismo, no trovadorismo, estaremos tratando exclusivamente de textos e autores portugueses, tudo bem? Então vamos iniciar o estudo da primeira escola em língua portuguesa, o trovadorismo. Bem, é chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, sobretudo a partir dos séculos XI e XII. Composto por cantigas líricas e satíricas, né, escritas pelos trovadores, que dão até mesmo nome ao movimento, era um híbrido entre a linguagem poética e também a música. Acompanhados de instrumentos musicais e de dança, os trovadores viajavam entoando suas cantigas. Era uma espécie de andarilhos. Foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria, expressão da prosa no período. Então, o trovadorismo ele desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época não existiam ainda os estados nacionais, a Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suceranos. O valor na Idade Média não era fundamentado no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões que tinham o intuito de conquista de território, né? Então estabeleceu-se uma relação de sucerania e vassalagem. O que seria isso? O sucerano, senhor do feudo, percussor da nobreza europeia, oferecia proteção a seus vassalos, que em troca produziam os bens de consumo. Eles cultivavam a terra, fiavam, forjavam as armas, entre outras coisas. A Idade Média foi um período histórico que durou de 476 a 1453. A sociedade medieval da época estava dividida entre clero, nobreza e também o povo, né? Aqui vocês podem ver um quadro onde ilustra aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Tem o senhor feudal, dono das grandes
terras, né, proprietários de grandes extensões de terra. Tinha o feudo, que seria a porção de terra, e tem o servo. O servo ele ganhava um feudo, ou seja, um pedaço de terra, né, uma propriedade, e nele poderia morar com sua família e ficar protegido durante os combates, né? Em troca, o servo, que era o pequeno camponês, era explorado pelo senhor feudal com sua mão de obra, trabalhando na terra e pagando impostos. Então o servo ganhava, entre aspas, a terra para poder trabalhar, para poder sustentar sua família, e em troca de terra para produzir e proteção ficava subordinado ao senhor feudal, né, que o explorava sua mão de obra, né, explorava sua mão de obra, e também ganhava impostos pelo que o servo produzia, né? Então vemos aí a relação de feudalismo que estava estabelecida na Idade Média. Se o feudal oferecia terra, o servo trabalhava, mas tinha que pagar com parte da colheita e também com impostos. Tudo bem? Aqui encontramos a pirâmide da sociedade medieval, né? Tinha um rei, alta nobreza, média nobreza, baixa nobreza, os ricos e os pobres. Tudo bem? Então era assim que estava organizada a sociedade medieval. Isso em épocas do surgimento do trovadorismo, a primeira escola literária em língua portuguesa, né? Então aqui temos mais algumas características do período, né? Onde predominava-se o teocentrismo, Deus era o centro do universo, né? Grande influência da Igreja Católica. Portanto, predominava-se a Igreja. Tudo o que se fazia a partir do ideal cristão. Duas relações foram de suma importância: o feudalismo, que nós já discutimos, que é a relação do senhor feudal com o servo, e a vassalagem, que era a relação de subordinação que existia entre o servo e o senhor feudal. O servo ele era subordinado aos impostos, a parte da sua produção que tinha que ser prestado conta com o senhor feudal. Então existia uma relação de vassalagem, ou seja, o servo era como um empregado do senhor feudal, né? Aqui vale ressaltar também que a Igreja Católica, aí no primeiro e no segundo ponto, né, vale ressaltar que nessa época ela era detentora do poder político e econômico no Ocidente, né? Então predominou o teocentrismo, que seria a ideia de que Deus é o centro de tudo. No período medieval, a maioria da produção da população, melhor dizendo, era analfabeta, né? Analfabeta. A escrita e a leitura elas estavam restritas ao clero e alguns nobres, né? Os livros nessa época eram muito caros, pois a reprodução das obras era feita por copistas, diferente de hoje em dia, né? Que a gente tem meios de produção, de fotoprodução, né? Que viabiliza a questão da impressão de livros. Elas eram manuscritas, então não existiam impressoras e outros meios mais sofisticados de tirar cópia. Então, para tirar cópia de determinado livro, você tinha que pagar um copista para que ele pudesse copiar de maneira manuscrita. Então vamos imaginar fazer uma cópia de um texto enorme, como por exemplo a Bíblia Sagrada. Então seria algo que demandava muito tempo, e isso também era algo que demandava muito dinheiro. Então poucas pessoas tinham acesso ao livro por ser caros, né? E a esfera que detinha maior poder intelectual, por assim dizer, devido aos grandes preços dos livros, era a igreja, né? E os nobres. Além disso, devido à influência católica, né, a maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso, porque refletia a influência que a igreja tinha na consciência social dessa época. A gente está falando aqui da Idade Média, no período de surgimento do trovadorismo. Então a produção literária nesse período se dividiu basicamente em cantigas trovadorescas e novelas cavaleirescas, né? Como vocês podem acompanhar na tela. Nesse contexto, a liberdade artística e de pensamento eram restritas pelo clero, né? Então surgiu o trovadorismo, um movimento literário medieval que era caracterizado por uma poesia cantada, por assim dizer, as chamadas cantigas trovadorescas. As cantigas desse período podiam ser classificadas em de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Essas composições elas eram cantadas pelo trovador,
Daí o termo trovadoresco, né? Assim, as cantigas trovadorescas podem ser chamadas também de cantigas provençais. Isso porque foi na Provença, ou seja, no sul da França, que esse tipo de arte surgiu no século XI, devido a um clima de maior independência em relação à igreja. Então, pessoal, aqui foi só uma pequena introdução, um pouco do contexto histórico daquilo que estava acontecendo na Europa, na Idade Média, né? Em tempos de surgimento do trovadorismo. Na nossa próxima aula, melhor dizendo, vamos explorar mais o que foi, né? As cantigas trovadorescas, explorando cada um dos seus gêneros. As cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Tudo bem? Nós, nesse primeiro momento, ficaremos discutindo mais as questões das cantigas trovadorescas, as novelas, que eram produções em prosa, né? Mas posteriormente eu vou passar um exercício onde vocês terão que pesquisar um pouco mais sobre as novelas e a gente pode tirar algumas dúvidas, né? Discutir um pouco o que foram essas novelas. Mas, em primeiro momento, aqui vou dedicar a maior atenção às cantigas trovadorescas, porque foram, de fato, ou teve de maior expressão artística nesse período com relação à literatura. Tudo bem? Pessoal, então até a próxima aula e bons estudos.